Já que o assunto é CPI da pandemia e o João Pedro citou aí os casos desse anúncio financiado aí por essa empresa e do Ricardo Barros, eu vou comentar os dois, acrescentando o seguinte sobre o caso do Ricardo Barros. Acabou de saiu hoje, na verdade, na Folha de São Paulo, uma notícia sobre uma ação do Ministério Público Federal. Então, o MPF, no Paraná, move ação de improbidade contra o deputado federal Ricardo Barros. Ricardo Barros é líder do governo Bolsonaro na Câmara. Foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro. Sabe muito bem de quem se trata. Ricardo Barros, que também é alvo daquele inquérito que já está andando aí há 2 anos, quando ele era ministro da Saúde no governo Temer, em relação àquela empresa que é a Global, que é a mesma praticamente da Precisa Medicamentos, enrolada agora no caso da Covaxin. Mas naquele caso em que ele é alvo, houve gasto e não houve entrega de medicamento e 14 pessoas morreram por falta da entrega do medicamento. E essa mesma empresa, acredite se quiser, estava ali negociando com o poder público federal, apesar de todo esse histórico. Muito bem, agora é outra ação contra o mesmo Ricardo Barros. E só para lembrar mais uma, ele foi delatado por empreiteira, milhões de reais. Mas vamos a essa. Ele é acusado de ter praticado tráfico de influência ilegal em órgãos municipais e estaduais e ter destinado verba pública de emendas parlamentares para favorecer um empreendimento imobiliário em que ele teria comissão de 1% dos lotes. Vocês lembram, vocês que acompanham o Salve Salve Band News aqui de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, quando a gente dizia aqui que essa liberação de emendas parlamentares é feita sem critério definido, não há transparência, muitas vezes os órgãos de fiscalização e controle têm dificuldade para localizar a aplicação desse dinheiro, a própria imprensa num país continental como o Brasil fica com dificuldade, não tem as mesmas ferramentas de investigação que se pode ter com autorização da justiça a partir de determinados indícios, como quebras de sigilo, etc. Então não há transparência. E aí como é que se usa, de acordo com essa acusação do MPF? Olha só, emenda usada, isso é verba, tá? Para favorecer empreendimento imobiliário em que ele teria comissão de 1% dos lotes. Então o parlamentar que supostamente vai fazer o uso daquela verba para atender às necessidades da população local, do seu reduto eleitoral, não, vai fazer um investimento num empreendimento do qual ele próprio vai ter comissão, vai ter lucro. E a ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti, do PP, o mesmo PP, do Ricardo Barros, do Arthur Lira, presidente da Câmara eleito com apoio do Bolsonaro, do Ciro Nogueira, novo ministro da Casa Civil, indicado pelo Bolsonaro. Essa ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti, é mulher e sócia de Barros no negócio e também é ré sob acusação de uso do cargo público e de influência política para benefício pessoal e patrimonial. Isso é a cara do Centrão, o Centrão para quem Jair Bolsonaro entregou boa parte do Estado brasileiro. Agora, voltando à sessão de hoje da CPI, a gente está falando aqui do depoimento do diretor do laboratório Vitamedic, o Jailton Barbosa, que afirmou que a empresa destinou 717 mil reais para os anúncios na imprensa, em mídias, etc., que defendem o tratamento precoce contra a Covid-19. Então, as pessoas leem o jornal e encontram ali um anúncio assinado por um grupo de médicos, supostamente médicos, porque são como médicos que eles se apresentam, e, na verdade, aquele anúncio está sendo financiado por uma empresa que vai lucrar com o produto que está sendo recomendado pelo anúncio. Então isso não é medicina. Isso é absoluta falta de ética. Porque o médico, inclusive de acordo com o Código de Ética Médico, aliás, lido num trecho hoje da CPI pelo senador Rogério Carvalho, ele tem de tomar as suas decisões de acordo com os cuidados com a saúde do paciente e com a saúde pública, no caso da sociedade brasileira. Não de acordo com interesses financeiros, políticos, de obter vantagens, poder, dinheiro, etc. E aqui a gente vê essa promiscuidade condensada de uma maneira bastante ilustrativa, de uma absoluta
falta de moralidade. As pessoas ali unidas, cada uma levando a sua vantagem de alguma forma, né? Tendo ali o nome divulgado, tendo o produto divulgado, depois lucro e tal, e é preciso apurar. Até se esse grupo de médicos e tal está envolvido de alguma forma, para além do financiamento que teve a própria campanha, com algum outro tipo de obtenção de alguma coisa, de produtos que sejam, mas de dinheiro também. Estou falando que é preciso apurar, porque o que eles estão fazendo é tão imoral que a gente se pergunta, será que há algo mais aí? E a maneira do diretor de tentar minimizar isso, não, veja bem, foi só pagamento de campanha e tal, ficou péssima na CPI de hoje e foi devidamente confrontada pelos senadores responsáveis. É claro que você tem ali a base governista só para passar pano para os depoentes que comprometem de alguma forma o governo, e muita gente tem dificuldade de assistir a essa parte, porque é uma bajulação e aquelas tentativas de desinformar, sem, obviamente, perscrutar ali aquele cenário para encontrar o que tem de errado, e eles tentam aí passar o pano para isso que aconteceu, mas é muito grave. E Jair Bolsonaro estava fazendo propaganda da ivermectina o tempo todo, assim como da hidroxicloroquina. E os fabricantes desses medicamentos estavam lucrando, são medicamentos ineficazes. Os próprios produtores, desenvolvedores, né, da droga, no caso da ivermectina, já falaram, já tem reportagem desde fevereiro, aí, eles próprios admitindo que a ivermectina é ineficaz para a Covid-19. E Jair Bolsonaro passou meses e meses propagandeando esses medicamentos, são quase 500 dias de propaganda. E aí foi muito questionado o diretor da Vitamedic a respeito dessa contribuição do presidente para os lucros da empresa. Aí ele fala, não dá para medir isso e tal. Ele fala daquela maneira ensaboada, porque, obviamente, a contribuição existe, ela pode até ser de difícil mensuração, da medição, mas, obviamente, ela existiu. E aí ele falou assim, nós tivemos picos ali de vendas, de lucros, nos meses, se não me engano, de julho de 2020, e depois voltou a pandemia a crescer ali em janeiro e tal. E se você for analisar bem, muito disso, como disse um dos senadores, coincide com as próprias propagandas feitas pelo presidente da República, que está aí, possivelmente, para ser indiciado, ter pelo menos o seu indiciamento recomendado pela CPI da Covid-19 por charlatanismo, curandeirismo, propaganda enganosa, divulgação dessas coisas. E tá certo, tem que fazer, porque não dá para aliviar a barra, não dá para deixar impune uma prática tão inconsequente. Inconsequente no sentido da saúde pública, porque a prática pode ter um objetivo específico, ter sido feita de propósito, como a imunidade de rebanho. Vou lavar as mãos aqui, fingir que está tudo bem, manter aí a economia, quem sabe a gente mantém os indicadores altos e eu sou reeleito em 2022. É o pensamento de Jair Bolsonaro. Só que você tem um vírus invisível matando as pessoas, enquanto ele quer uma cura milagrosa para as pessoas continuarem em atividade e ele poder garantir o foro privilegiado e o poder de barganha com a caneta na mão e manter a família impune. Então tudo isso é de uma imoralidade evidente. E a CPI faz bem em extrair os fatos, né, estabelecer as suas cronologias e, claro, no meio do caminho, você vai pegando esses peixes aparentemente pequenos também. Mas é educativo que essa gente fique exposta na sua imoralidade. Porque isso, nesse campo, por exemplo, gera um debate até sobre a atuação de médicos em relação à indústria farmacêutica, que é um caso de promiscuidade antigo que existe e que gera dentro da classe médica muito repúdio por parte daqueles que são honestos, que são trabalhadores e que sabem que certas coisas eles não podem ser feitas porque são incompatíveis com a sua própria atividade. Da mesma forma que no jornalismo, a gente sabe que tem certas atividades para as quais muitas vezes nós somos chamados e que são incompatíveis com o jornalismo que a gente faz. Então se recusa em nome da moralidade e para não comprometer carreiras independentes de sucesso. Então, que bom que a CPI começou a desvendar aí essas frentes também. Vamos ver no que vai dar.